Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 5 a 7, que é o Sermão do Monte. Mas no capítulo 5, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 1. Apenas o primeiro do capítulo 5. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou, a posição que o mestre tomava em Israel naquela época para ensinar era sentado. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, o versículo 2, ele passou a ensiná-los. Então ele passou a ensiná-los. Vamos agora no capítulo 7, 2 páginas à frente. Nós estamos lendo o primeiro versículo e vamos ler os últimos dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Capítulo 7, versículos 24 a 29. Jesus está concluindo então aquela mensagem naquele tempo. E ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Diga, não desabou. Ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Aconteceram as mesmas coisas. Caiu a chuva, as mesmas coisas. Tem gente que às vezes passa por algumas lutas e fala: minha vida acabou. O que está acontecendo com você? Fala para o Senhor: acontece com todo mundo, irmão. Tem outra cor, tem outra forma, é de outra maneira, mas a dor, a dificuldade, a luta é a mesma para todo mundo. É igual. Fala para o seu irmão: você não é Jó. Só teve um Jó que passou por tudo aquilo. Então você não é Jó. Todos os outros estão nivelados, passam por aflições, dores e lutas. Como eu disse, de formas diferentes. Caiu a chuva, versículo 27, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Fala alto: a casa caiu. Fala mais alto: a casa caiu. A casa caiu. A primeira casa não caiu. A segunda casa caiu. Sendo grande a sua ruína, não só caiu, despedachou. Acabou. Ruína acabou, foi exterminada, acabou. Não é uma quedinha, acabou. Os dois últimos versículos do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar. Pai, nós nos rendemos ao Senhor nesse momento, debaixo da luz da Tua palavra, porque é dela que nós precisamos. Precisamos do teor inspirado da palavra na nossa vida, que venha ao nosso coração e derrube todas as muralhas e barreiras que possam existir em nosso ser. Qualquer resistência da nossa parte, se curve diante da Tua palavra, Senhor. Se prostre diante da Tua autoridade. Que a Tua palavra alcance todos que estão aqui, independente do contexto de vida que estão passando, que estão vivendo. Quem está feliz, quem está triste, Senhor, trate de todos. Quem está vivendo um momento bom ou uma desventura, trate de todos. Pela Tua palavra, a mesma palavra que tem o poder de operar em cada um de forma artesanal, Senhor. Conforme a necessidade que cada um tem. Faz um milagre, esse milagre de usar a palavra de uma multiforme nesta manhã. Aplicando-a em nossas vidas. Desperta-nos, Senhor. Se porventura algum de nós tem sido duro, com um coração duro, enganado por Satanás, que essa manhã seja uma manhã de libertação.
para que a palavra possa fluir também na vida daquele que estava endurecido. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção. Pode tomar o seu lugar. Nessa nossa agenda, a temática dessa semana é essa: uma vida que é construída sobre a palavra de Deus. Sempre quando a gente faz uma colocação desse tipo, uma coisa acontece, significa que outra coisa pode acontecer. Ou seja, uma vida pode ser construída sobre a palavra de Deus e uma vida pode ser construída de outra maneira. Pelo secularismo, para quem não tem fé em nada, para quem não busca. Ou pelo sistema religioso, pela religiosidade, para aqueles que estão na igreja, mas a igreja não está neles. Estão com a Bíblia na mão, mas eles não estão inseridos no contexto bíblico. Então a vida deles pode estar sendo construída pela religião, pode estar sendo construída pelos rituais, pelas cerimônias, pelos costumes religiosos. Então nós temos aqueles que a vida é construída sobre a palavra de Deus, tendo-a como alicerce, aqueles que a vida é construída sobre filosofias humanas, entendimentos humanos, secularismo, e aqueles cuja vida é construída sobre a religião, sobre a religiosidade, sobre uma cultura religiosa. É muito importante que cada um de nós saibamos nos colocar onde nós estamos, porque pior engano, irmãos, é o auto-engano. Vocês concordam comigo? Aquilo da pessoa se enganar. Tem gente que acha que é bonita, ela se engana, porque ela é feinha. Não é o meu caso, eu me acho lindo. E eu não tenho auto-engano. Então tem gente que acha que é bonita e não é. Tem gente que acha que é grande e não é. Tem gente que se acha, não é mesmo? Você conhece pessoas que se acham? Tem gente que se acha. Então constrói sobre si uma imagem do que acham que deveriam ser, mas não são. Isso é terrível. Então é muito importante que cada um saiba se colocar e chegar a uma conclusão: a minha vida está construída sobre a palavra. Ou então a minha vida está construída sobre a religião, e existe possibilidade de mudar, de fazer a sua vida ser construída na palavra. Ou então até a minha vida está construída num secularismo, com ideias deste mundo, com valores filosóficos, culturais, e eu quero mudar. É preciso se identificar. Amém, gente? Tudo bem? Vamos caminhar nessa direção. Procure ter isso aí no teu subconsciente, de se identificar enquanto você está ouvindo a palavra que eu vou estar abrindo para vocês. O propósito dessa pregação é demonstrar duas coisas. Primeiro, é demonstrar que a maneira como a palavra de Deus é transmitida é muito importante na construção da nossa espiritualidade, da nossa casa espiritual. A maneira como a palavra de Deus chega a nós, não é de qualquer jeito. Meu propósito é esse. O segundo propósito é mostrar que a forma como recebemos essa palavra que é ministrada a nós também é determinante para a nossa espiritualidade, para a nossa vida espiritual. Então essa construção, ela é feita com um material que chega a nós, e esse material precisa chegar de uma maneira que possa ser usado na nossa vida. E também é determinante a maneira como nós recebemos esse material, onde nós depositamos, como nós lidamos com ele. Porque um bom material na mão de uma pessoa inabilitada se perde. Pode pôr o melhor material na mão dela, ela não faz nada bom. Tem gente que pega um limão e faz uma limonada gostosa de tomar. Tem gente que pega uma limonada gostosa de tomar e estraga ela. Você já foi tomar uma limonada e em vez de colocar açúcar, colocou sal? Se enganou lá no restaurante? Já aconteceu comigo, de me enganar e jogar o sal na limonada. Ela era boa, ficou ruim. Eu não soube lidar com ela. A palavra de Deus é a mesma coisa, precisa saber receber. Então o propósito é esse. Como eu adiantei para vocês, nós lemos o primeiro versículo do Sermão do Monte. E lemos os últimos versículos, e com uma conotação especial que eu vou dar nos dois últimos versículos do Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte foi proferido por Jesus numa montanha, evidentemente, e ali, distribuído em 5 capítulos na Bíblia, 111 versículos, ele trouxe todos os ensinamentos fundamentais para uma pessoa ser cristã de verdade. Então, quando você lê e estuda
E provavelmente a agenda para sentar e o pequeno rebanho em 2024, se Jesus não voltar, será sobre o Sermão do Monte. Quando você lê e estuda o Sermão do Monte nos seus detalhes, você percebe o que é ser um cristão. Eu não vou cometer a heresia de afirmar que nada mais precisaria estar escrito na Bíblia. Mas eu poderia afirmar com certeza que o teor de todo o contexto bíblico, de tudo que está na Bíblia, está de alguma forma pincelado nesses 3 capítulos registrados em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Então ali tem todo um resumão do que é ser um cristão verdadeiro, do que é ser uma pessoa que tem as marcas de Jesus na sua vida. E nós vamos colocar os nossos olhos, observar um pouco mais de detalhe o que Jesus fala na introdução dessa pregação que ele fez, porque era uma pregação assim pública. Alguns detalhes do que Jesus falou nessa pregação, no primeiro versículo. E nos 2 últimos, nós vamos ver alguns detalhes também. Vamos concentrar então nesse primeiro versículo e nos 2 últimos versículos do Sermão do Monte. Vamos lá, o versículo primeiro aqui que nós vamos olhar é Mateus 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Parece apenas uma informação do que estava acontecendo, mas montem o quadro comigo. E para nós entendermos o que diz aqui, nós vamos ver que havia grandes multidões ali. Olhe, acompanhe ou na sua Bíblia ou na tela, no capítulo 4, nos versículos 23 até o 25, que dá a introdução, porque o versículo 1 do capítulo 5 diz: Jesus viu as multidões. Quem são essas multidões? O que eles estavam fazendo? O que estava acontecendo ali? Capítulo 4, versículo 23, 24 e 25 diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Olha só, estava curando todo tipo de doença e enfermidade. Não era dor na coluna, era todo tipo de doença e enfermidade. Ele está curando todo tipo de doença. E é mais do que doença. Versículo 24 diz que a sua fama corria por toda a Síria, extrapolava as fronteiras da Galileia, de Jerusalém, e até outros povos. A fama, sem internet, sem rede social, sem televisão, é boca a ouvido, um falando para outro, e o outro falando para o outro. A fama dele se espalhava por toda parte. E então trouxeram-lhe todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. É muito importante isso daqui, porque tem 2 pontos na sequência. Acometidos de muitas enfermidades e tormentos. E aqui são catalogados o que é enfermidade e tormento. Endemoniamento, diz aqui. Pessoas endemoniadas. Então está na lista de enfermidade e tormento. Pessoas endemoniadas. Tem pessoas que têm demônios na vida dela. E tem pessoas que os demônios é que tem ela. Então tem pessoas que são possessas por demônios. E tem pessoas que têm demônios agindo na vida dela, mas elas não são possessas. Demônios que falam na mente delas, demônios que influenciam as decisões delas, demônios que sugestionam forma de falar, de agir. Mas se você for orar, pôr a mão na cabeça dela, ela não vai estribuchar, ela não vai cair, ela não vai gritar, ela vai dizer glória a Deus e aleluia. Mas as ações delas estão sendo manipuladas por demônios que estão dirigindo o comportamento delas. Você acha que é natural um cristão em casa com a esposa, ele e a esposa ficarem aos gritos, à base do tapa e beijo, viver uma vida? Você acha que isso é natural, que isso é normal? Não é! Ah, então minha mulher é endemoniada, que ela grita comigo o tempo. Ela não é endemoniada, mas os demônios têm se enrolado nos caracóis dos seus cabelos. Os demônios têm falado na cabeça dela.
Ai, meu marido é endemoniado. Ele não é, ele acabou de ceiar, ele não é um endemoniado. Mas só que ele dá conversa para quem não deve. Tem demônio sugestionando o que ele faz, como ele age, como ele fala. E ele está pensando que é o Espírito Santo, que é ele, ou é o temperamento, ou é o jeito dele. Não é. Fala para o seu irmão, é demônio, irmão. Hoje em dia, irmão, desculpa eu ser muito sincero, tem muita frescura, gente. O cara é pilantra e fala, é meu jeito. Jeito nada, é demônio na tua vida. É estúpido, é grosseiro, é meu temperamento. Temperamento nada, é demônio te dirigindo. É gente que é sensual e fala, não, é que eu sou bonita. Bonita nada, é pombagira, minha filha. É pombagira te dirigindo no comportamento. É que eu ando na moda nada. Você anda numa palavra que eu não vou nem dizer. Mas você anda direcionada por pombagira. Os peitão de fora, pombagira. E acha que não. Acha que é normal. Que é bonito, tem que mostrar. Mostra teu fígado para os outros. Arranca ele para fora. Ele deve ser bonito, que ele funciona. Se não fosse ele, você estava lascado, lascada. Tem gente que é sugestionável. É sugestionável. É uma doença espiritual. É um endemoniamento. É sugestionável, o demônio sugere. Fala agora isso para ele. Fala, porque... Agora, e fala lá para o outro, agora você responde assim. E o que sai? Pá. Rixas, guerras, contendas, obras da carne. Demônios. Demônios agindo. Mas não era isso que eu ia pregar, é outra coisa. Deixa eu voltar para a minha mensagem. Deixa eu voltar aqui para a minha mensagem. A gente fica um tempão na semana para o que eu prego um domingo e ora e jejua e busca a Deus, pega a Bíblia e lê e vai lá, anota um monte de coisa, chega aqui e fala outra coisa que nem pensou. Nem imagina. Faz um monte de anotação. Se fosse meu tablet, se fosse caderno, era de 500 folhas, já estava lotado. Mais de 2.000 mensagens catalogadas. A gente faz tanta coisa depois. Eu volto aqui, mas quando o senhor quiser, me volta para lá. Então, ele... traziam diante dele todos os doentes, versículo 24, cometido de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Versículo 25, e da Galileia, de Decápolis, agora tem mais, tem 10 cidades ao redor da Galileia, de Jerusalém, da Judéia, do outro lado do Jordão, está indo para a Jordânia, está indo até para o Egito, do outro lado do Jordão é Egito, está indo para outros lugares. Numerosas multidões o seguiam. Preste atenção. Eu dei uma viajada, pelo que fui conduzido a falar aqui, mas volte para cá. Numerosas multidões o seguiam. Aí entramos na sequência, versículo 1, capítulo 5. Ao ver as multidões, o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando, versículo 23, na sinagoga e pregando e curando doentes, enfermidades, endemoniados, epilépticos. A fama dele corria, ultrapassava fronteiras. Ao ver a multidão que estava toda influenciada por essa fama, por esse sucesso, por esses milagres, por essas libertações, por essas curas, por esse poder sobrenatural, as multidões se aproximavam. Ele vendo, é interessante que a Bíblia diz, as multidões, não era a multidão, não era um povo específico, as multidões. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Começou a complicar as coisas, porque já no monte, para subir no monte já é mais difícil. Para ficar numa planície, para ficar na casa tranquila, para ficar dentro de um templo bonito, para ficar no ar-condicionado, para ficar no verdes pastos, as multidões. Aí Jesus, vendo as multidões, ele sobe ao monte. E aí,
ele se assenta. Posição de escriba, posição de rabino, posição de mestre judaico, assentado para ensinar. Ele não expulsava os demônios assentado. Ele não curava os enfermos assentado. Talvez alguma vez ele estava até sentado, mas na maioria dos casos ele estava andando na rua, ele estava entrando na casa, ele estava falando, ele estava agindo, ele estava se movimentando. Mas ao ver as multidões, ele sobe ao monte, ele se assenta para ensinar. Ele se assenta para ensinar. Quem é que se aproxima dele? Não são as multidões, o texto diz. E os seus discípulos se aproximaram dele. Aleluia. Cabe até um riclandalababás aqui. Aleluia. Porque agora, nesse momento, qualquer pregador, medíocre que seja, quando começa a fazer alguma coisa que dá sucesso, o que ele faz? Repete. Não é? Eu às vezes tenho vontade de fazer 12 dias de clamor para 12 meses de bênção o ano inteiro. Igreja cheia, todo mundo vem, aquela maravilha, todo mundo fica crente, espírito. Aí eu fico pensando, vou fazer todos os dias, já até tentei. Mas depois vai enfraquecer, esfriando, não adianta. Qualquer um começou a fazer as coisas uma vez. Minha irmã Neide, não sei se está aqui, ela normalmente vem no culto da noite. Ela estava aqui, muitos anos atrás, para receber oração. Tinha uma ferida exposta no pé, e eu andando para as pessoas, orando, pisei no pé dela, sem querer, e secou a ferida dela. Qualquer pregadorzinho medíocre começava a fazer a campanha do pisa no pé. Receba o chulé ungido do pastor Joel Estevanato. Já pensou que chique? Mas Jesus, quando vê as multidões se aproximando, admirando, batendo palma, levantando as mãos, e cada vez chegava mais gente, ele sai da planície, ele vai para a montanha, ele cria dificuldades, ele sobe, ele se assenta. Agora acabou a energia, acabou o pula-pula, acabou, agora ele senta, parece que entrou numa escola, numa faculdade, agora ele vai ensinar. Quem é que sobe? Os discípulos sobem. A questão é saber se você é da montanha ou é do vale. Sabe por que ele vai na montanha? Porque os ensinamentos que ele tem agora são coisas elevadas, num sentido figurativo. Lá no vale tinha tudo que era bom, que todo mundo gostava, precisava, mas agora ele tem alguma coisa mais elevada para tratar. Num sentido figurativo, ele sobe para subir o nível, para que aqueles que querem ir mais alto, para que aqueles que querem se aprofundar subindo, para que aqueles que querem uma intimidade maior, para que aqueles que querem algo mais forte do que tudo aquilo que estava acontecendo. Mas que coisa tem algo mais forte do que um epilético ser curado, um endemoniado ser liberto, um paralítico andar? Tem algo mais forte? Tem, irmão, tem algo mais forte. É uma pessoa ser resgatada, transformada, santificada e se tornar igual a Jesus Cristo. É muito mais forte, é muito mais forte. Mas não é o entendimento comum. Não é o entendimento comum. Não é a propaganda de outdoor que vai atrair. Não é. Mas Jesus não está interessado no que atrai as multidões. Ele quer algo mais alto. Jesus quer algo mais alto para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para você. Ele quer algo mais alto. Eu te aconselho a acompanhar Ele na montanha e definir-se a sua vida como uma vida de alguém que sobe a montanha. Aqui vem a introdução do que Jesus vai dizer. Ele sobe a montanha. A pergunta que fica para a nossa reflexão é se somos pessoas do vale ou se somos pessoas da montanha. O texto diz que foram os discípulos que se aproximaram dele, não foram os 12. Lá na frente nós vemos que uma multidão de discípulos se aproximou dele. Então o Sermão do Monte não foi feito para 12 numa sala fechada com os apóstolos, os 12 escolhidos, os pastores da igreja, os grandes líderes. Não.
A montanha não é um lugar acessível para quem tem cargo, para quem tem título. A montanha está aberta e liberada para todo mundo que quiser subir na montanha. Para todo mundo que se dispor a subir na montanha. A pagar o preço de subir na montanha. Pelo menos o preço do esforço para subir na montanha. Então, somente os discípulos e uma multidão deles, você vê, nós já lemos hoje, lá no finalzinho, as multidões. Novamente as multidões, mas agora as multidões de discípulos que subiram na montanha e ficaram lá com Jesus um tempo. Não existe possibilidade de alguém com honestidade determinar quanto tempo durou aquela pregação de Jesus. Não dá para alguém definir, porque não há nenhum indício disso. A única coisa que podemos pensar é que capítulo 5, você está com a sua Bíblia, mesmo que você não esteja enxergando que está meio escuro aí embaixo, já falei, eu deixo escuro porque os que querem dormir não se incomodam comigo e eu não me incomodo com eles. Se você virar o capítulo 5 e for olhando, você vai ver que Jesus fala sobre sal e luz, sobre a lei, sobre a ira, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramentos, sobre vingança, sobre amor aos inimigos. No capítulo 6, ele ensina como é que dá a esmola, ensina como orar, ele ensina como jejuar, no capítulo 6. Depois ele fala sobre os tesouros no céu, sobre a luz do corpo, sobre servir a Deus ou as riquezas, sobre ter cuidado com as preocupações da vida, para não se entregar para ela. No capítulo 7, ele fala sobre não ficar julgando as pessoas, tomar cuidado para não ficar sendo juiz das pessoas. Ele encoraja novamente para a oração, ele fala da porta estreita e da porta apertada, do caminho largo, da porta estreita, da porta larga. Ele está falando sobre salvação, ele fala sobre o surgimento dos falsos profetas para tomar cuidado. Ele indica quem é que vai entrar no reino de Deus, não é aberto para todo mundo. Ele fala sobre os fundamentos da fé religiosa, da fé cristã. Ele dá uma base sobre tudo isso. Ora, não deu para falar tudo isso daqui, porque o texto, irmãos, não é o que Jesus falou. Isso é uma síntese que os escritores inspirados colocaram num lugar chamado Bíblia. Mas cada um desses ensinos era uma mensagem. Tinha a fundamentação. Tinha a introdução, os 3 tópicos e a conclusão. E depois a Thalita cantava. Cada um desses assuntos tinha toda uma explicação dada pelo Senhor. Então não é muito de se pensar que aquilo durou horas, talvez o dia inteiro, amanhã, à tarde, começo da noite. Não sei quanto tempo, não vou arriscar. Mas com toda certeza foi muito tempo. Foi muito tempo que Jesus gastou ali naquela montanha com as pessoas. Muito tempo, isso tem significativo. Falei que nós íamos olhar o versículo 1, que expressa o início do sermão. Vamos para a conclusão dele, capítulo 7. Não se fique assanhadinho que é a conclusão do sermão de Jesus, não é do meu. Capítulo 7, versículo 28. Assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, quando ele terminou o sermão, quando ele acabou, vem os resultados. As multidões ó, multidões aqui agora, não são aquelas multidões lá, porque foi um outro tipo de multidões que subiu no monte. O monte não caberia às pessoas de Decápolis, de Jerusalém, da Galileia, da Síria, do Egito, da Jordânia, que vinham até ele. Não existe montanha lá em Israel, e essa montanha, eu já estive lá nessa montanha, pressuposta montanha do Sermão do Monte, não caberia isso. No topo dessa montanha, ou na planície dela, não sei, caberiam quantas? 500 pessoas, talvez? 400, 200? Alguma coisa assim. Mas eram multidões, porque na Bíblia, multidão é a partir de 50 pessoas. Quando se lê na Bíblia, multidão, tem no mínimo 50 pessoas, já é uma multidão. Então quando fala multidões, é só ir multiplicando. Então aqui tinha mais do que 50 pessoas na montanha, mais do que 50 discípulos na montanha. Pelo menos 100, pelo menos 2 multidões, porque as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina.
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Agora chegamos no final do sermão e da pregação de Jesus, e nós vamos observar aqui a maneira como a palavra de Deus era transmitida. O texto diz que a palavra era dita com autoridade, como quem tem autoridade, não como os escribas. E a maneira como as pessoas recebiam a palavra de Deus, o texto diz que elas tinham interesse a ponto de ficarem maravilhadas. Elas ficavam assim com aquele semblante abobalhado, até maravilhado, perplexo de ouvir o que Jesus estava falando com eles. As multidões ficavam maravilhadas. Então nós temos duas situações aqui no final. Nós temos o quê? Nós temos a indicação, que eu falei no início, lembram quando eu falei sobre o meu propósito nessa mensagem? Que é muito importante a maneira como a palavra de Deus é transmitida. E que é muito importante o interesse da pessoa que recebe a palavra de Deus, para que ela possa cumprir o seu propósito. E nós temos isso aqui. Ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas, e as multidões ficavam maravilhadas, porque estavam interessadas. Quem está desinteressado nem conclui uma linha de raciocínio de quem está falando na sua mente. Alguém está falando, está desinteressado e a mente viaja. E não conclui o entendimento. A palavra de Deus não são coisas assim jogadas ao ar. A palavra de Deus é raciocínio que é construído. É raciocínio construído com palavra após palavra, frase após frase, sentença, oração atrás de oração. E assim um texto montado. Isso é a palavra de Deus. Não é um versículo chavão jogado aqui, um outro versículo chavão jogado lá, um outro versículo decorado jogado lá, pronto, a palavra. Não, ela é uma construção que tem que ser feita. E somente as pessoas interessadas se interessam por essa construção. Elas querem uma sequência. Quem não é interessado, joga qualquer coisa da palavra, tá bom. Eles estavam interessados e ficaram maravilhados. Vamos pensar nessas duas coisas. Em quem transmite a palavra. Porque de alguma forma todos nós fomos chamados a sermos pregadores. Não digo que todos foram chamados a pregar no púlpito, numa exposição bíblica como estou fazendo. Isso é dom específico muito raro. Para poucos, bem poucos. Mas pregar a palavra de Deus, seja encorajando um irmão, corrigindo um outro irmão ou irmã, no dia a dia, mostrando que o caminho está errado aqui, o certo é ali, que é assim que se vive e não é desse jeito. Pregar ao não crente, indicando para ele o caminho da salvação, mostrar quem é Jesus. Todos nós somos chamados a ser pregadores. Então é importante entender a significância de ser essa autoridade, falando com autoridade. E é importante também perceber como é que a gente vai ficar maravilhado, sendo a pessoa interessada. É aí que vai cumprir o propósito da palavra. Lembrem-se que Jesus está concluindo o sermão da montanha, falando da casa construída de maneira sólida e da casa construída de maneira irresponsável. E aí ele entra nesse final dizendo isso. A palavra ela é transmitida com autoridade e era ouvida com interesse. Para dar o fechamento a essa ideia da construção da casa. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Só quero pensar mais um pouquinho sobre a palavra dita com autoridade. Como quem tem autoridade, não... Aí vem a referência, não como os escribas. Sabe, irmãos, eu fico ouvindo às vezes algumas pessoas falarem da palavra de Deus, seja para uma outra pessoa ou publicamente numa pregação, como se estivessem lendo uma bula de remédio. Como se estivessem dando uma receita para fazer bolo. Uma forma técnica, uma forma até com algum conhecimento algumas vezes. Mas cadê o ardor? Cadê a paixão? Cadê a convicção? Cadê a autoridade daquilo que está falando? Aqui nós temos a distinção de quem era Jesus ensinando e de quem eram os escribas ensinando.
Os escribas, detentores de muito conhecimento, de muita informação, detentores de muita cultura, e eles ensinavam a palavra de Deus, mas não deixava ninguém maravilhado. Por quê? Do hebraico, do grego, a raiz, e vai, hipotenusa, papapá. O pessoal, nada. Aí vai Jesus ensinar, e as pessoas ficam de boca aberta, maravilhadas, como quem tem autoridade. O livro de Atos começa com Pedro pregando com essa mesma autoridade, sem dar receita de bolo, sem ler bula de remédio. E as pessoas ficam abismadas, maravilhadas, e dizem, mas esse não é Pedro? Aquele homem rústico que não tinha nem cultura, como é que ele fala essas coisas impressionantes? Era autoridade. Legal. Olha como Paulo pregava com autoridade. Vamos observar 1 Coríntios, capítulo 2, esse texto até merece abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 3 a 5. Paulo diz assim sobre a sua pregação. Versículo 4, ele fala, a minha palavra, a minha pregação. Mas olha o versículo 3. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. O que eu vejo aqui? Eu vejo uma pessoa temente a Deus falando da palavra de Deus. Com temor e tremor. Uma pessoa que teme a Deus e o que está falando. É muito sério para ele aquilo que ele está fazendo. Não é uma coisa qualquer, muito sério. Paulo está dizendo, foi com fraqueza. É uma pessoa dependente. Foi com fraqueza. Eu não cheguei achando que eu era o bambambam. Eu não cheguei para pregar apoiado no que eu sei. Eu fui com fraqueza, me sentindo pequeno, me sentindo fraco. Foi assim que eu fui no meio de vocês, com fraqueza. Mas tão dependente de Deus, que eu tinha tanto temor a Deus para chegar a vocês e falar. Eu tinha tanto tremor diante de Deus para poder falar. Não era tremor diante das pessoas, o nervosismo natural de falar em público, não. É o temor e tremor diante de Deus de falar. Eu tinha dificuldades para pregar em grandes eventos da denominação. Eu tinha dificuldades, confesso que ainda dá friozinho na barriga quando eu vou pregar e está lá todos os caciques, os líderes, os presidentes, aqueles que eu considero meus pastores, aqueles com quem eu aprendi, quem me mandou para o campo missionário da igreja, né, do trabalho pastoral, quem me apoiou. Quando eu vejo ele, estou lá e vou pregar e está tudo assim olhando para mim, daquele friozinho na barriga. Eu tinha muita dificuldade com isso. Até um dia que eu pensei assim, espera um pouquinho, eu estou pregando diante de Deus. E se eu prego diante de Deus, então por que eu vou ficar assustado se eu pregar diante de homens? Eu tenho que temer e tremer diante de Deus para pregar. E é isso que Paulo fala. Eu cheguei para vocês, versículo 3, foi em fraqueza, temor, grande tremor que eu estive entre vocês. Então, além de fraqueza, além de temor, ele tinha transparência de vida. Por que eu digo isso? Ele fala, eu fui pregar e eu estive entre vocês. Não é... Tem até, me desculpem quem gosta, tem uma igreja em São Paulo que tinha, não sei nem se tem um aquário que nem aquele para o pregador pregar lá dentro com vidro blindado. E fica ali. E muitos pregadores não têm nenhum contato, nem visual, nem físico com as pessoas. Querem distância. Quero até aproveitar esse culto público com bastante gente. Tem culto às vezes que eu saio daqui e entro lá. E me fecho lá. A maioria das vezes que eu faço isso é porque estou atendendo pessoas que pedem para conversar de forma reservada. E eu entro lá. Mas algumas vezes eu estou com o joelho desse tamanho, irmãos. Eu não consigo ficar aqui em pé mais tempo, conversando, ouvindo. E às vezes eu preciso chegar lá e tirar o sapato e jogar para cima. E se eu tirar o sapato aqui e jogar para cima, vai acertar a cabeça de vocês. E meu chulé ungido não vai fazer bem para vocês.
Então, às vezes faço isso. Mas voltando aqui, tirando esse parágrafo, essa vírgula, Paulo diz, eu estive entre vocês. Ou seja, a minha vida é uma carta aberta para vocês. Eu não estou aqui só transmitindo uma mensagem e eu quero uma distância entre quem me ouve e eu. Não, eu estou aberto. A minha vida está aberta. Pode ser lida, pode ser vista. Essa era a diferença de Jesus e dos escribas. Jesus andava com eles, as pessoas tocavam na roupa dele, sentiam o cheiro dele, ele sentia o cheiro das pessoas, ele estava entre elas. Ele tinha tremor. Jesus tinha tremor diante do Pai. Paulo era assim também. Aprendeu. A diferença de quem fala como um escriba e de quem fala com autoridade. Está nisso. Não é no conhecimento. Porque escriba tinha muito mais conhecimento do que as autoridades do Evangelho Paulo, do que Pedro. Os escribas eram estudiosos muito profundos das Escrituras. Transcreviam os textos sagrados várias vezes. Conheciam. O versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A palavra exercia um poder transformador, principalmente na vida de Paulo. Quando ele fala, a palavra que ele diz aqui não é persuasiva de sabedoria, mas demonstração do Espírito de poder, ele mostra que na sua vida a palavra operava. Não era algo para dar, não é um médico que você chega lá e ele te dá uma receita que ele nunca tomou. E te dá um remédio porque você está doente que você precisa ter. E ele está fazendo o trabalho dele, não está errado nisso. Ele não tem que tomar o remédio que você vai tomar. Ele não estudou para te dar ele estudou para te dar um remédio, não para tomar o remédio. Mas aqui é diferente. Um pregador precisa pregar o que ele vive, ele precisa dar de comer o que ele come. Ele não é um produtor de comida para os outros, ele produz para ele a comida e reparte essa comida com os outros. E eu vejo essas pessoas, às vezes, pregando ou falando, como se estivesse falando uma coisa qualquer, um ensinamento, um professor de matemática, que não nada contra o professor de matemática, mas ele está transmitindo só ciência. O Evangelho não é ciência para ser transmitida, é poder de Deus transformador na vida das pessoas. E esse poder precisa ser demonstrado na vida daquele que está falando, que está pregando, que está ensinando. Como é que vai dizer para o outro ser forte se ele é fraco? Como é que vai dizer para o outro ser firme se ele é mole? Como é que ele vai dizer para ter coragem se ele é covarde? Como é que vai ensinar a prosperar se ele não prosperar? Como é que ele vai ensinar a vencer tentações se ele não vencer? Como é que ele vai falar, seja a luz do mundo se ele não for luz? Seja sal da terra se ele não for sal? Os escribas faziam isso. Jesus não fazia isso. Eu e você fomos chamados a imitar Jesus Cristo. Deixa os escribas de lado e imite Jesus Cristo. A palavra também tinha que ser recebida com interesse. Quem recebia tinha que ter interesse para ficar maravilhado. Pessoas que ouvem a palavra com tanto desinteresse, com tanta má vontade. E depois acham que a palavra não funciona. Não funciona mesmo para quem recebe de qualquer jeito. Não vale nada e é chata. E é enfadonha para quem não tem interesse. E é um discurso cansativo para quem não tem interesse. Mas quem tem interesse fica maravilhado com a palavra de Deus. Aqueles que sobem a montanha, aleluia, ficam maravilhados com a palavra de Deus. Os que ficam no vale só não, mas os que sobem a montanha ficam maravilhados com o que Deus fala. E é isso que aconteceu. Eles estavam maravilhados com a doutrina. Doutrina, irmãos, o texto diz assim: eles ficaram maravilhados com a doutrina, com a sua doutrina. Doutrina é regramento. Doutrina é regra.
Doutrina não é promessa. Promessa tem o seu lugar na nossa vida e na Bíblia. Mas não é. O que Jesus estava ensinando era doutrina. Tudo que eu falei para vocês verem aqui, capítulo 5, 6 e 7, é doutrina. É doutrina, é maneira de viver. É como tem que ser o cristão verdadeiro. Não é o que vai receber de Deus. Veja, não está dizendo nada que vai receber, a não ser no começo do sermão. Olhe lá comigo no capítulo 5. Começo do sermão diz da bem-aventurança, quem vai ser feliz. Quem vai ser feliz? Quem é que vai ser feliz? Capítulo 5 de Mateus, o versículo 3, os pobres de espírito, os que choram, os que são mansos, versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, o 7, os que são misericordiosos, os 8, os que são limpos de coração, o 9, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, versículo 10, os que são insultados, caluniados, perseguidos, recebem mentira contra eles, versículo 11, o versículo 12 diz: alegrem, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui tem promessa. Para quem? Para quem vai ser regrado a partir do versículo 13 até o final do capítulo 7. Por aqueles que vão ser o sal e a luz, que vão entender a lei de Deus, ter respeito à lei de Deus, não viver debaixo da ira, e aí vai. Aqueles que aprenderem a perdoar, que vão jejuar, orar, aqueles que têm uma vida no altar de Deus, aqueles que subiram a montanha. Fala para o seu irmão, é lá na montanha, irmão. Fala para ele, é lá na montanha, irmão. Tem que subir lá na montanha. Vai lá para a montanha, irmão. Sai aqui do templo e vai lá para a montanha, irmão. Esse templo é muito confortável, é muito bacana, mas o melhor não está aqui, está na montanha, irmão. Vai para a montanha. Para aqueles que vão para a montanha. Aleluia. As montanhas de Mairiporã vão ficar cheias hoje. Palavra é recebida com interesse. Vamos ver um texto, uma doutrina sobre a palavra recebida com interesse. Tiago, capítulo 1. Uma doutrina sobre a palavra recebida com interesse. Tiago, capítulo 1. Versículo 21. Começa assim, falando sobre a palavra recebida por interesse. Ó a introdução, versículo 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Tem gente impura, moças, rapazes estão aqui, que teu namoro é um entortar de posse de árvore, que teu namoro é um estudo biológico um no outro, que o teu namoro é uma viagem nas estradas de Santos. Preste atenção. Você que faz isso, a palavra de Deus não tem valor nenhum na tua vida. Ela não entra na tua vida. Casais que têm relações sexuais obscenas, a palavra de Deus não tem lugar na sua vida. Não entra na sua vida. É o que diz esse texto. Para que a palavra chegue em você, você precisa ter mansidão. Ou seja, receber com agrado e com calma a palavra. E só vai poder receber a palavra com mansidão quem deixar. Ora, não precisa ser pregador, é só entender um pouquinho de gramática, de língua portuguesa. Só vai ter isso. Ou seja, uma palavra recebida com mansidão vai ser implantada na vida da pessoa e vai ser poderosa para salvá-la. Somente a pessoa que deixar toda impureza. E tem mais um adendo. E acúmulo de maldade. Tem gente que é má. Tem gente que tem maldade quando fala. Fala dos outros com maldade. Sabe que é aquela saliva assim? Só fala e exala aquele desejo de maldade. Aquele irmão.
e fala daquele irmão. Maldade. Maldade é expressa por desejar e por fazer. E a Bíblia coíbe as duas coisas. A Bíblia coíbe desejar e fazer maldade. E o fazer maldade pode ser com atos ou com palavras. Fazer maldade pode ser uma fala maldosa. Somente as pessoas que deixam de lado a impureza e a maldade é que vão ter interesse genuíno na palavra, receber com mansidão e vão ficar maravilhados com a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, para concluir, eu tenho que falar uma verdade que está embutida em todo esse texto de Mateus. Nesse sermão que Jesus proferiu, a verdade é que nós somos uma casa que está em obra de construção. Nós precisamos construir. Essa casa encontra uma analogia com espiritualidade, então é uma casa espiritual. A Bíblia afirma de uma maneira muito forte em alguns textos, eu não vou nem colocá-los aqui, mas qualquer concordância bíblica simples de fazer no Google, você encontra isso. Nós somos uma casa para a habitação de Deus. Nós somos casa espiritual, nós somos morada do Espírito Santo. Deus habita em nós e nós precisamos ser uma casa santa para Deus habitar em nós. Nós estamos construindo-nos como casa espiritual. Apenas um versículo, 1 Pedro 2,5. Vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios a Deus. Para ser sacerdócio santo. Somos casas para Deus habitar em nós e com um objetivo, sermos sacerdotes. Sacerdotes que são santos. Quem são os sacerdotes? São aqueles que têm ligação direta com Deus, ligação direta com as pessoas. São aqueles que oram e aqueles que pregam. Eles pregam o ensino, a doutrina, a evangelização, a correção, a admoestação, o encorajamento. Eles pregam para as pessoas. Mas eles recebem de Deus porque eles oram, eles estão em comunhão com Deus. Esse é o sacerdote. É aquele que faz a ligação das pessoas com Deus. É aquele que intercede pelas pessoas. É aquele que ora por elas, mas é aquele que também traz a mensagem de Deus para elas. Esse é o sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. E nós somos chamados para sermos uma casa espiritual, para que Deus habite em nós pelo Espírito Santo. Então nós sermos aqueles que Deus vai usar pelo Espírito Santo para cumprir o ministério de Jesus, de sacerdócio na terra. Nós somos essas pessoas. Precisamos ser casa espiritual para podermos ser assim. Somos uma obra em construção o tempo inteiro. E essa parábola que Jesus fala, do versículo 24 até o 27 de Mateus 7, ela mostra como construir essa casa espiritual, através de 3 definições. A primeira delas, nós precisamos definir o terreno. A segunda, nós precisamos definir o material que vai ser usado nessa construção. E a terceira, nós precisamos definir qual é o tempo que nós vamos aplicar e qual é o esforço que nós estamos dispostos a dedicar. Primeiro, precisamos definir como é o terreno. É areia ou rocha? É areia ou rocha? Você precisa se definir o que você é. Você precisa se definir. Tem crente que parece mais uma galinha de Angola do que um leão de Judá. Vive o tempo inteiro, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Uma galinha de Angola é uma areia. Você tem que se definir o que você é. Você é fraco ou é forte? Quem você é? Que tipo de terreno você é para construir essa casa espiritual? É lógico, quem vive no pecado nunca vai conseguir ser forte em Deus. Porque a palavra não vai ser enxertada, tem que abandonar a impureza, senão a palavra não vai ser enxertada. Quem vive na maldade também não vai ser, a casa não vai ser construída lá, a palavra não vai ser enxertada. Que tipo de terreno você é?
Provérbios 24:10, eu admiro tanto esse texto. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Eu gosto de outra tradução que é mais incisiva, eu acho que é a NVI, que diz assim: se você for frouxo na hora da dificuldade, você será mais frouxo ainda e mais fraco ainda a cada dia. Quem que você é? Quem que você é? Qual é o tipo de terreno que você é? Você é esse terreno fraco, de areia, que se curva diante das dificuldades, das adversidades? Um probleminha é um problemão é uma tragédia, é uma calamidade, o tempo inteiro vivendo assim? Que tipo de terreno você é? Areia, que o vento sopra, vem a chuva, você desmorona, cai, demora alguns anos para ser reconstruído, depois que é reconstruído, vem uma nova tribulação, cai de novo, e depois passa muito tempo para ser reconstruído. Que tipo de terreno você é? Ou você é um outro tipo de terreno? É aquele tipo de pessoa que é atropelada, mas levanta, pula e sai correndo, mesmo sendo atropelada. Que tipo de pessoa você é? A palavra do Senhor determina: diga ao fraco, eu sou forte. Mas essa palavra é determinada para aquele que na hora da dificuldade, da angústia, se enche do Espírito Santo. É forte em Deus, é na minha fraqueza que eu sou forte. Que tipo de pessoa você é? Irmãos, pensem comigo se o que eu vou afirmar não é verdade. As pessoas cheias de si são as mais fracas. As pessoas cheias de si, orgulhosas e arrogantes, quando vêm os problemas, desmontam elas, acabam com elas, porque elas são cheias de si. Mas aqueles que se esvaziam de si, elas se tornam pessoas receptáculas do Espírito de Deus. E é impossível que aquele que é cheio do Espírito não levante a espada de Gideão e não vá lutar na batalha. É impossível que aquele que é cheio do Espírito, quando vem o gigante, não pega as pedrinhas na funda e não atira na testa do inimigo. Não é possível que não resista às tentações e que não resista a Satanás. Aquele que é forte no Espírito Santo, ele resiste ao diabo e o diabo foge da vida dele. Foge da vida dele. Precisa definir que tipo de terreno nós somos: areia ou rocha. Areia ou rocha. Perca essa síndrome de tadinho, de pobrezinho, dos outros ter compaixão de você. Quem tinha que ter compaixão da nossa vida já teve e continua tendo. É Ele que é poderoso para nos ajudar. Não é ninguém chorando as nossas dores e se impressionando com o nosso problema que vai poder nos socorrer. Ele, Deus, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da aflição. É Deus. Seja rocha. Seja rocha. Rocha inabalável. Vai soprar vento, vai soprar, virá chuva sobre toda a casa. Aqui é construída na rocha, ela não cai. Aqui é construída na areia, não precisa ser nenhum vento muito forte. Vira uma tremenda tempestade na vida da pessoa e derruba ela. Primeiro temos que definir que tipo de terreno nós somos. Segundo, nós temos que definir qual é o material que nós vamos usar nessa construção. Mais barato ou mais caro? O material encontrado no vale ou o material encontrado na montanha? Um material acessível a todas as grandes multidões ou um material aos discípulos que sobem a montanha para ouvir Jesus quando Jesus está sentado, doutrinando, ensinando? Qual é o tipo de material? Vamos pegar o material ali no vale ou vamos pegar o material lá na montanha? Qual é o tipo de material que nós vamos usar? Aquele que é fácil, que encontramos em qualquer esquina? Ou é aquele que precisa pesquisar e se esforçar para ir buscar? Você não pode ouvir qualquer pregação. Você não pode estar numa igreja com qualquer tipo de palavra. Você não pode estar se sujeitando a qualquer tipo de ministério.
Você tem que buscar um material sólido para a tua vida. Material rico. Não é meia dúzia de chavões, não são meia dúzia de chavões que devem te alimentar, que devem construir a tua casa. Não deve ser a pregação contínua sempre em Deus é amor, Deus cuida, Deus ama, Deus protege. Ele cuida, Ele ama, Ele protege. Mas Ele faz muito mais que isso. Ele restaura, Ele muda a tua vida. Ele te faz um santo. Ele te faz uma pessoa cheia do Espírito. Ele te faz uma pessoa que é um verdadeiro embaixador do céu na terra. Ele cura sim, mas Ele cura a tua alma, Ele cura a tua mente, Ele cura as tuas emoções. Primeira Coríntios, eu tenho que falar isso. 1 Coríntios 3. Versículo 11. Segundo a graça, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo fala, lancei o fundamento como sabe o construtor, e agora outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Olha aí, Paulo diz, eu preguei o evangelho para vocês, ele fala aos coríntios. Eu preguei, lancei o fundamento, Jesus, agora você tem a responsabilidade de construir sobre essa casa, essa rocha que está aí. Agora é a sua responsabilidade, veja bem como é que você faz isso. Aí vem o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Mesmo que ele seja salvo no dia final, receberá dano. O que está dizendo esse texto? A mesma coisa que Jesus ensina lá, só que com outro linguajar. Jesus fala, virá o vento, virá a chuva, virá a tempestade. Aqui Paulo fala, virá o fogo. O fogo representa a aprovação, a tribulação, aquilo que queima, que destrói o que é mal. O fogo é purificador. Dependendo da casa espiritual que eu e você somos, areia ou rocha, vai ter efeito diferente. Olha a maravilha que diz aqui, se a casa foi construída com ouro, com ferro, com pedra preciosa, vem o fogo e ela permanece cada vez melhor. Vem a provação e ela cresce. Crente nenhum tem vida fácil, mas tem crente que faz da vida difícil uma vida cheia de recompensa de Deus. E a recompensa de Deus é melhor do que os benesses dessa vida material. A recompensa de Deus vale a pena. Aquele que for provado e permanecer, receberá a recompensa. Mas quem faz a casa de um materialzinho qualquer, é mais fácil a palha, é mais fácil a madeira, é mais cômodo para mim ficar aqui construindo a minha casa com madeirinha, com palha, com qualquer coisa. Eu gasto menos, é menos trabalhoso, é mais rápido. Aí vem a terceira definição. Precisamos definir tempo e esforço a ser aplicado. Para construir a nossa vida espiritual, nós queremos uma coisa assim, fast, rápido, ou nós estamos dispostos a gastar tempo na construção da nossa espiritualidade? Qual o esforço que nós vamos ter? Trabalhar com madeira é mais fácil do que trabalhar com pedra preciosa, com material sólido. Trabalhar com palha, então, começa a construir hoje, daqui a pouco já terminou. Qual é o tipo de tempo e esforço que nós estamos dispostos a empreender? Ainda nesse mesmo texto de 1 Coríntios, fala sobre a necessidade de ter resistência. Se não tiver resistência, quando vier a dificuldade, vai acabar a vida dessa pessoa. Essa resistência tem que ser prolongada. Tem gente que resiste 2 dias, 1 semana, 1 mês. Essa prova, eu já estou resistindo há 3 meses. Quem disse que tem prazo de validade para acabar a sua prova?
Quanto tempo vai demorar a tua luta? Não sei. Mas o diabo precisa saber uma coisa: dure o tempo que durar, você vai permanecer resistindo, resiliente, construindo a sua casa espiritual. Se for a vida inteira, é a vida inteira que você vai ficar numa casa sobre a rocha, edificando com ouro, com prata, com pedras preciosas. Qual é o tempo? Qual é o esforço a ser aplicado? Rápido ou demorado? Com esforço ou sem esforço? 2 textos que eu não vou abrir agora, apenas citar para vocês. Atos 17, para quem está anotando, versículo 11. E Atos 5, 42, usam a mesma expressão, todos os dias. Todos os dias, diz que era ensinada a palavra. Sabe por que a palavra era ensinada todos os dias, na montanha? Porque todos os dias tinha gente na montanha para aprender a palavra. Só aqueles que todos os dias estão prontos a receber a palavra, todos os dias estão buscando a palavra, somente esses é que vão construir uma casa espiritual preparada. Bom, termino, estão preparados aí para louvar? Eu termino afirmando para vocês que a qualidade da espiritualidade determina a qualidade da nossa vida no sentido temporal e eterno. É essa casa espiritual que estamos construindo hoje que vai definir se nós vamos ter as bem-aventuranças, seremos felizes aqui na terra e seremos felizes na eternidade. É essa casa espiritual, a qualidade dela, que estará definindo isso. Tem pessoas que vão à igreja, oram, leem a Bíblia todos os dias, porque têm noção de que estão construindo uma casa espiritual. Mas tem outros que fazem isso por uma rotina, até cansativa e obrigatória. Eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Quando eu puder, eu não faço. Eu faço quando eu sou obrigado a fazer. Não é prazer, não é alegria, não é consciência de que estou construindo a minha casa espiritual. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir, não é eu preciso ir. Eu vou ouvir a palavra porque faz parte do culto, eu tenho que ouvir, eu tenho que ficar ali exposto 50 minutos, 1 hora, a um pregador falando, porque eu sou crente, eu tenho que estar lá, eu tenho que ouvir. Não, eu tenho prazer de ouvir, eu quero ouvir. É diferente, é muito diferente quem está construindo a sua casa espiritual e quem apenas está participando de uma construção religiosa ou cultural. Deus abençoe vocês pela palavra do Senhor. Vamos aplaudir a Deus pela sua palavra.